Agosto de 2025. Hoje, a paciência de Washington chegou ao fim. Fontes exclusivas da Casa Branca e do Palácio do Itamaraty confirmaram nesta madrugada uma notícia que promete abalar profundamente as estruturas da República. Na noite de ontem, o presidente Donald Trump rejeitou de forma humilhante a solução proposta por Brasília e deu o ultimato final. Alexandre de Moraes tem 48 horas para renunciar ao cargo e se entregar à Polícia Federal. A negociação acabou. Não há mais margem para manobras. Rendição incondicional ou colapso econômico do Brasil. A contagem final já começou. Antes de revelarmos o conteúdo explosivo desta ordem que redefine os rumos da guerra política, quero saber sua opinião. De qual cidade e estado do Brasil você assiste a este momento histórico? E me responda nos comentários. Você acha que para salvar o Brasil, a renúncia de Moraes seria suficiente ou apenas a prisão dele resolveria a crise? A sua opinião é crucial para este debate. Patriotas como você mantêm nossa voz viva. Se puder, faça sua inscrição e apoie. Seu apoio é nossa maior arma. Agora, para entender a fúria e a impaciência de Trump, precisamos voltar aos eventos da última sexta-feira. A resposta do governo brasileiro ao primeiro ultimato, propondo uma licença para Moraes e a criação de comissões, foi recebida na Casa Branca não como uma negociação, mas como um insulto. Foi vista como uma manobra protelatória, uma tentativa de enrolar a maior potência do planeta. A crônica da reunião na Casa Branca, que selou o destino do Brasil, vazou para nossa equipe, através de fontes de alto escalão. Trump teria lido a contraproposta brasileira e com raiva dito: "Uma licença? Eles acham que somos idiotas? Acham que podem nos enrolar com essas comissões e essa burocracia? A era da conversa acabou. Agora é ação. Ou ele sai do poder e se entrega, ou o Brasil quebra. Simples assim. Preparem o ultimato final." O documento foi entregue ao embaixador brasileiro em Washington na noite de terça-feira, 10 de agosto. E sua mensagem é clara, sem margem para interpretações. O novo ultimato exige 3 ações concretas e inegociáveis a serem cumpridas até sexta-feira. Renúncia imediata. Alexandre de Moraes deve renunciar de forma irrevogável ao cargo de ministro do STF e tornar o ato público. Entrega voluntária. Após a renúncia, Moraes deve se entregar à Polícia Federal para responder pelos crimes que envolvem o dossiê Fox-Trump. Libertação incondicional. O STF, sob nova liderança, deverá expedir a soltura de Jair Bolsonaro e outros presos políticos citados anteriormente. Sem mais delongas ou manobras, a tentativa de criar uma ponte de ouro foi destruída pela Casa Branca. Agora, as duas opções são claras: ou o sacrifício humilhante de Moraes, ou a aniquilação econômica do Brasil. Brasília tem até a noite de quarta-feira para decidir, e o mundo inteiro está observando. A notícia do ultimato final de Trump foi recebida em Brasília não com pânico, mas com terror. O domingo, 17 de agosto, amanheceu com uma certeza: o jogo havia acabado. A única questão era como as peças seriam retiradas do tabuleiro. A crônica das últimas horas que nossa equipe reconstruiu com base em fontes do Planalto e do STF revela um homem completamente abandonado. Alexandre de Moraes, o homem que fez tremer presidentes, senadores e empresários, agora está só. O telefonema que ele teria feito ao presidente Lula na madrugada de hoje foi o prego final em seu caixão político. Moraes, em um tom de desespero, exigiu que Lula fosse à televisão denunciar a chantagem de Trump e defender a soberania nacional. A resposta de Lula, de acordo com nossa fonte, foi o abandono definitivo de seu aliado. "Ministro, a soberania que eu tenho que defender é a da economia do meu país, não a sua. O senhor criou esta crise e a personalizou. Agora a solução é pessoal. Não vou quebrar o Brasil para salvar a sua toga. O senhor tem até segunda-feira para encontrar uma saída, ou nós encontraremos uma por você." A decisão estava tomada. O Planalto havia lavado as mãos.
Moraes estava por sua conta, e sua última esperança era uma rebelião dos pares no STF. Mas ali, ele encontrou um deserto. Ministros que antes o apoiavam agora se afastaram, temendo que seus nomes também fossem envolvidos nas sanções. A ala legalista, percebendo a virada do jogo, se mantém em silêncio, apenas aguardando a rendição. Ninguém mais está disposto a se sacrificar para salvar o homem que os levou à beira do precipício. Agora, a crônica mergulha no dilema final de Alexandre de Moraes. Quais são suas opções? O desafio? Ele pode se recusar a renunciar, enfrentar Trump e pagar para ver o resultado. Mas ele sabe que isso significaria o colapso econômico do Brasil, e o impeachment inevitável seria seu destino. A fuga. Moraes poderia tentar fugir do país, mas para onde? Com a ameaça da Interpol, nenhum país sério no Ocidente o aceitaria. Ele seria forçado a se refugiar em regimes como Venezuela ou Cuba, um destino humilhante. A rendição. O que o sistema espera agora, e o que parece ser sua única saída digna, é a renúncia formal. Ele se entregaria à Polícia Federal, enfrentando a humilhação pública, mas talvez evitando uma prisão total. O reinado de Alexandre de Moraes acabou. A contagem final é apenas a formalidade de sua execução política. Em terça-feira tensa de agosto, o Brasil aguarda a decisão. Restam menos de 36 horas para o cumprimento do ultimato de Trump. As últimas horas serão cruciais, e a decisão de Moraes determinará o futuro imediato do país. Agora, Alexandre de Moraes está preso em uma armadilha. Seja qual for sua escolha, uma coisa é certa: o jogo acabou. Na manhã de segunda-feira, 18 de agosto, o relógio da história marcará o fim de uma era, e o Brasil acordará com a certeza de que a decisão de Alexandre de Moraes será um divisor de águas. Os minutos restantes se arrastam como um julgamento final. E o destino do país está sendo decidido não pela justiça tradicional, mas pela pressão internacional, pela manipulação do poder e pela resistência de um homem que se vê cada vez mais isolado. Agora, a escolha de Moraes não é apenas política. Ela se tornou uma questão de sobrevivência, não só para ele, mas para o futuro da República. Sua renúncia não será apenas um simples afastamento de cargo. Será o reconhecimento de uma derrota humilhante, o fim de sua carreira e da era de manipulação que ele instaurou sobre o Brasil. Mas a pergunta que paira no ar é: ele tem coragem de fazer isso por conta própria? Ou ele será forçado a se dobrar diante da pressão externa e interna? À medida que o tempo passa, a tensão aumenta. Nos bastidores de Brasília, as movimentações são frenéticas. Aliados de ontem se tornam inimigos de hoje, todos tentando salvar a própria pele. A classe política brasileira se vê diante de um dilema: apoiar a renúncia de Moraes e preservar a estabilidade do país, ou continuar a defesa de um homem que não só os colocou à beira do abismo, mas também os envolveu em um escândalo internacional que poderá custar a confiança do povo para sempre. O STF, a Casa Branca, o Planalto, todos esperam a escolha final de Moraes. E enquanto o mundo observa, uma nova questão surge: qual será o preço para que ele escolha a rendição? Será a perda total de sua influência, a humilhação pública, ou a chance de salvar o país e sua própria dignidade? Ou será ele capaz de resistir até o último momento e se tornar o responsável pela derrocada de uma nação que, em sua arrogância, tentou controlar? A rendição de Alexandre de Moraes não é a retirada de um homem do poder. É a derrocada de um sistema que se acreditava inabalável. A virada que o Brasil tanto esperava finalmente está prestes a acontecer. Mas, como sempre, o preço da liberdade será alto. A libertação de Bolsonaro e de outros presos políticos não será uma simples decisão judicial. Será um ato de pacificação, um símbolo da vitória da justiça sobre a tirania. E, ao mesmo tempo, começará o trabalho de reconstrução do Brasil. O país, ferido e com cicatrizes profundas, terá que lidar com os danos causados por anos de corrupção, abuso de poder e violação das liberdades civis. Mas a lição que este episódio nos deixa é clara. A resistência, a coragem de enfrentar o poder e a luta pela liberdade nunca serão em vão.
O impacto dessa decisão será sentido por décadas, e ao olhar para o futuro, o Brasil precisará reconstruir a confiança em suas instituições, restaurar o sistema jurídico e garantir que nunca mais um só homem tenha o poder de dominar a nação. E isto não é apenas a queda de um homem, mas a derrota de um sistema corrupto e manipulador, a derrota da tirania e da censura, e a vitória de um povo que se recusa a ser silenciado. O Brasil finalmente poderá respirar novamente. E enquanto o relógio avança, a pergunta é: quem será lembrado como o herói desta história? O povo que lutou pela liberdade ou os líderes que se ajoelharam diante da pressão para proteger suas próprias carreiras? A resposta está prestes a ser revelada. O desfecho final está mais próximo do que nunca. 22 de agosto é o dia da escolha final. Agora é com